Se você não aceitar os custos para ter saúde mental e qualidade de vida, você jamais vai conseguir ter essas coisas. Por mais que eu queira ser positivo aqui e falar para você que para ter um elevado nível de bem-estar acontece de maneira natural, fácil, sem esforço, de maneira automática, essa não é a realidade. Isso confunde a cabeça de muitas pessoas porque elas pensam que para se sentirem bem, elas precisam de uma vida fácil e com o máximo de conforto possível. Mas o que você precisa entender aqui é que quanto mais você busca apenas só o conforto, mais difícil será de você ter bons resultados na sua vida, e isso inclui também a sua saúde mental. Eu não tenho a intenção aqui de fazer você se culpar ou começar a se cobrar excessivamente. Mas a realidade é o seguinte: quanto mais você busca ter uma vida fácil, ela se tornará mais difícil. E quanto mais você busca o difícil de maneira intencional, de maneira inteligente, mais fácil a sua vida ela se tornará. Eu quero que você comece a perceber que saúde mental e qualidade de vida são coisas que devem ser conquistadas, que devem ser merecidas, que muitas vezes vai ser algo desafiador e que existem uma série de custos que você precisa começar a aceitar e a pagar para conquistar tudo isso. Eu vou deixar aqui uma lista de itens, de custos que eu pensei. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas eu vou deixar uma lista aqui de coisas que são necessárias você começar a aceitar para melhorar a sua saúde mental. O primeiro item aqui dessa lista é desconforto. Se você busca ser mais emocionalmente saudável, muitas vezes vai ter que lidar com o desconforto. Por quê? Para ter mais saúde mental, você vai ter que fazer mudanças que muitas vezes vão te trazer benefícios a longo prazo, mas que não serão fáceis de implementar. Você vai ter que sair da sua zona de conforto, vai ter que explorar novos comportamentos, vai ter que aprender a investir em se conhecer melhor. Vai ser desconfortável fazer mudanças de estilo de vida, criar hábitos que são mais saudáveis ou até desfazer alguns hábitos que muitas vezes só estão te prejudicando. A transformação vai ser necessária e, como toda transformação, é desconfortável no início. Mas por outro lado, se você ficar apenas buscando o confortável, você vai ficar preso em ciclos negativos que não vão te levar a lugar nenhum. Energia. O segundo custo aqui é você ter que gastar energia muitas vezes para fazer essas mudanças que são importantes para você ou para manter hábitos que estão te ajudando. Talvez você tenha que gastar energia, por exemplo, para manter uma rotina de exercícios físicos, gastar energia para realizar um trabalho, um projeto que tem algum propósito para você. Talvez você gaste energia para nutrir bons relacionamentos e construir uma rede de suporte de pessoas com quem você possa contar. Você vai gastar energia também para expandir seus conhecimentos, para melhorar o seu autoconhecimento, começar a entender aquilo que te ajuda e aquilo que te atrapalha. Você talvez tenha que gastar energia buscando a ajuda de um profissional, realizando algum tipo de tratamento, de terapia. Então, muitas vezes nesse processo que eu estou falando aqui, de cultivar esse estilo de vida mais saudável, você vai ter que gastar, vai ter que ficar cansado, tanto mentalmente quanto fisicamente. Mas por outro lado, a longo prazo, a ideia é que você seja recompensado com mais energia, com mais disposição, depois que você já tiver mantendo essas mudanças por algum tempo. Um outro custo é você fazer decisões difíceis. Nesse processo de você melhorar o seu nível de bem-estar, alguns momentos você terá que fazer algumas decisões difíceis. Então, por exemplo, você ter que se afastar de uma pessoa que está te prejudicando, uma pessoa que está sendo tóxica na sua vida, uma pessoa que muitas vezes te deixa para baixo. Então, às vezes, escolher se afastar dessa pessoa pode ser até complicado, porque muitas vezes essas pessoas são pessoas próximas da gente, pessoas que a gente tem algum tipo de apego emocional, pessoas que a gente já convive há bastante tempo. Um outro exemplo seria você precisar trocar de emprego, trocar de carreira, de profissão. Isso acontece, por exemplo, quando você está se sentindo muito estressado,
você já está percebendo que não vê mais propósito nesse serviço, ou que isso sempre está te deixando em burnout. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse tipo de escolha, que acaba sendo bem complicado, porque ameaça também a nossa segurança financeira. Então, existem diversas decisões que são difíceis da gente estar fazendo, e essas decisões, a curto prazo, elas geram, às vezes, desconforto, emoções que são complicadas de lidar, mas são necessárias se a gente quer abrir novos caminhos na nossa vida para a gente conseguir se sentir melhor a longo prazo. Tempo. Também vamos precisar de tempo refletindo sobre a nossa vida e planejando ela. Muitas vezes, quando a gente está nesse processo de melhoria, nós precisamos passar bastante tempo refletindo sobre aquilo que está acontecendo na nossa vida, como que são, quais são as atitudes que a gente está tendo em relação aos nossos problemas, quais são os comportamentos que nós temos e para onde que isso tudo está nos levando. Essa autorreflexão nos permite a gente começar a entender as consequências disso tudo que está acontecendo, e as consequências disso vai resultar no nosso nível de bem-estar. Então, muitas vezes, nesse processo, nós precisamos passar momentos em que a gente para observar a nossa vida, e a gente precisa refletir e entender que tipo de planejamento nós precisamos fazer para tentar melhorar algumas situações e alguns problemas pontuais. E esse processo ele vai acontecer de forma repetitiva, não vai ser só uma vez, você vai ter que fazer isso várias vezes, vai ter que sempre estar se observando, sempre refletindo e gastando mesmo esse tempo para conseguir ver maneiras de melhorar a sua saúde mental. Dinheiro. Muitas vezes também você vai precisar gastar dinheiro, talvez seja para melhorar o seu estilo de vida, para pagar uma mensalidade de academia, para pagar algum tipo de aula, para melhorar a sua alimentação, talvez para ter refeições mais balanceadas, mais saudáveis, que vão custar um pouco mais caro. Talvez você tenha que sacrificar um pouco do seu dinheiro para poder ter mais tempo livre e ter um descanso de qualidade. Então, muitas vezes, o dinheiro ele vai comprar tempo também. Você vai ter que gastar dinheiro, às vezes, para fazer algum tipo de acompanhamento médico, de acompanhamento com o profissional de saúde mental, gastar talvez com medicações, com terapia. Então, todo esse processo vão ter momentos que você vai ter que investir um pouco do seu dinheiro também para conseguir ter melhorias. Humildade. Esse aqui é um outro custo que é bem interessante, porque muitas vezes na nossa vida a gente não para pensar, mas muitas vezes nós precisamos de ser humilde para aceitar que estamos com algum problema e que muitas vezes vão precisar de uma ajuda de uma outra pessoa para resolver esses problemas. Vamos precisar ser humilde para se permitir ser vulnerável e se abrir com uma outra pessoa, aceitar uma orientação, aceitar uma sugestão de direção para sua vida. E muitas vezes é difícil a gente ser humilde porque a gente começa a perceber que nós não estamos com o controle de todas as situações da nossa vida. Na verdade, tem várias coisas que a gente não tem controle. Muitas vezes a gente não consegue lidar sozinho sem receber o apoio, o suporte de uma pessoa que seja próxima, ou seja, um profissional ou alguma pessoa realmente que tenha essas capacidades de te ajudar. Todas essas coisas que eu falei aqui são custos potenciais. Não quer dizer que você vai ter que pagar ou passar por todos eles. Não significa também que eles são ruins, que eles são horríveis. E eu não quero te colocar uma pressão aqui para você começar a se cobrar demais. Mas você precisa ser realista. Se você quer ter saúde mental, se você quer começar a ser mais saudável emocionalmente, você vai ter que se esforçar e vai ter que trabalhar várias áreas da sua vida que são importantes. Mas a ideia, então, é você olhar esses custos e fazer uma decisão. Ou você aceita eles e segue em frente melhorando a sua vida, ou você recusa esses custos e volta para seus velhos padrões de funcionamento e de comportamento. Minha pergunta aqui para você seria o seguinte: você aceitaria passar por esses custos?
Você estaria disposto a se esforçar para melhorar a forma como você se sente e melhorar a sua situação de vida? Custos são como pagamento. Você está pagando para ter um retorno, para ter algo de volta. E o que você está comprando aqui nada mais é do que ter uma vida com mais bem-estar, com mais equilíbrio e com mais motivação. E a questão também é o seguinte: vale a pena você passar por todo esse desconforto, fazer essas decisões difíceis, gastar energia, gastar tempo? Ao meu ver, valeria muito a pena sim, porque você ter uma vida saudável, com mais propósito, com mais disposição, é muito mais importante, é muito mais relevante do que ter que pagar qualquer um desses custos que eu falei aqui. Na verdade, quando eu vejo pessoas que já investem na sua saúde mental, elas conseguem ter bastante retorno. Elas têm uma vida com mais possibilidades, com menos limitações. Elas conseguem ter mais momentos de prazer, realizar atividades que elas se interessam, que elas gostam. Elas mudam muitas vezes não só a vida delas, mas também elas conseguem mudar e impactar as pessoas que estão ao seu redor. Sejam familiares, amigos, cônjuges, filhos, colegas de trabalho. Então precisamos decidir. Decidir e perguntar a si mesmo: quais são os valores, os resultados que valem todos esses custos? O quanto que isso irá impactar a minha vida se eu estiver emocionalmente mais saudável? Como que isso irá influenciar as diversas partes da minha vida? Se você começa a achar um caminho, começa a imaginar um cenário que seja suficientemente atrativo para te mobilizar, então você estará disposto a pagar por tudo isso e realizar essa grande mudança.